Nessa videoaula eu vou repetir um assunto que eu coloquei já várias vezes no canal, mas que sempre tem gente pedindo para reexplicar. Eu bolei uma terceira maneira de explicar essa matéria, que fala sobre orações subordinadas substantivas, que é o período composto. Eu vou usar um método aqui, muito fácil de utilizar, e eu vou utilizar, como você pode ver que está em amarelo aqui em cima, as orações subordinadas substantivas retiradas da gramática, da novíssima gramática da língua portuguesa, aquela gramática do Domingos Pascoal Segala, ou conhecido também como gramática do Segala. Eu vou fazer vários exercícios aqui, tem muita coisa para fazer, e você vai observar que é fácil, basta você repetir o método e você vai aprender definitivamente como é que você separa essas orações. Então, o primeiro bloco aqui é um bloco de orações subordinadas substantivas subjetivas. Depois eu vou fazer só das objetivas diretas, depois eu vou fazer só das objetivas indiretas, depois completivas nominais, apositivas e predicativas. É um vídeo mais longo, mas mais detalhado. Então eu acredito que através dessa videoaula você vai aprender definitivamente, você que tem dúvida ainda, você vai aprender definitivamente sobre o período composto. Orações subordinadas substantivas subjetivas, elas exercem função de sujeito da oração principal. A oração principal não pode possuir um sujeito. A outra oração, a subordinada, que completa a principal, ela vai exercer a função de sujeito. O método que eu vou utilizar para dissecar essas orações é assim. Primeiro passo, eu vou identificar os verbos, porque se trata de um período composto. Portanto, eu tenho mais de um verbo. Segundo passo, eu vou identificar a oração principal. É a oração que dá uma ordem e exige um complemento. Terceiro passo, eu vou identificar a conjunção. E o que é conjunção? Recordando, o que é uma conjunção? O próprio nome já denuncia a utilidade da conjunção. Conjunção, com união. Portanto, a conjunção serve para unir duas ou mais orações. Ela é classificada como conjunção integrante, porque ela integra, ela faz parte de uma oração. Quarto passo aqui embaixo, identificar a oração subordinada. Eu deixei esse método utilizado aqui em todas as orações, e eu vou repetir isso em todas as orações. Vamos pegar o número 1. É necessário que você colabore. Primeiro passo, identificar os verbos. No início, eu vou fazer todos os passos contigo bem lentamente, porque o objetivo é resolver todas as dúvidas. Então, vamos bem lentamente. Identificar os verbos. Eu tenho o verbo é e tenho o verbo colabore. Portanto, eu tenho duas orações. Segundo passo, identificar a oração principal. A oração principal fica no é necessário. A conjunção que está aqui. Observe que a conjunção, ela inicia o período subordinado. Portanto, a oração que possuir a conjunção será a oração subordinada. Classificando, o que está em amarelo aqui é oração principal. A segunda que é oração subordinada substantiva subjetiva. Eu vou adotar a seguinte legenda: OP para oração principal e oração subordinada substantiva subjetiva para a outra. Então, eu vou colocar aqui em cima de uma e aqui em cima de outra. Você notou que a oração principal, ela dá uma ordem para a oração subordinada. É necessário. A pergunta é: que é necessário? Resposta: que você colabore. É uma oração subordinada substantiva subjetiva. Eu vou repetir esses passos com você. E você vai fazer também depois que você pegar os exercícios lá no site www.nirvanaatomico.com.br. Você vai fazer em casa, sozinho. E você vai observar que é fácil, se você seguir esses passos. Número 2. Identificar o verbo. O verbo é parece e o verbo é melhorou. Segundo, identificar a oração principal. A oração principal parece. Terceiro, identificar a conjunção. A conjunção é o que? Tem outro tipo de conjunção?
Tem várias conjunções. No caso que está aparecendo aqui, é a conjunção que. Quarto passo, identificar a oração subordinada, iniciada pela conjunção, é esse período aqui. Portanto, vai ficar uma oração principal do lado de cá, uma oração subordinada substantiva subjetiva do lado de lá. Bem simples também. A oração principal vou deixar sempre com fundo amarelo e a outra sem destaque. Então, essa foi a número 2. Número 3. Aconteceu que não encontrei em casa. Marcar os verbos. Aconteceu, encontrei. Identificar a conjunção que. Para que serve essa conjunção? Para unir as duas orações. Ela está entre as duas orações. Ela está entre a oração principal e está entre a oração subordinada. Identificar a oração subordinada. Eu vou marcar a oração principal e o que sobrou é a oração subordinada. Se você quiser falar também de maneira diferente, você pode falar que a oração principal jamais começa com conjunção. Agora eu falei o contrário, né? Eu falei antes que a oração subordinada começa com a conjunção. Se a oração subordinada começa com a conjunção, a oração principal jamais será marcada pela conjunção. Está ficando fácil o exercício. Amarelo, oração principal, e a outra, oração subordinada. Número 4. Já não me lembrava como era minha tia. Pode ter dúvida aqui? Pode. Você pode falar assim, já não me lembrava de quê? Então vamos parar aqui, vamos marcar a oração principal, porque ela não pode começar com conjunção. E a conjunção está aqui. Como? Vou marcar essa conjunção. Vou marcar os verbos, seguindo o esqueminha aqui embaixo. Agora eu vou te mostrar por que essa oração subordinada não é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Porque ela não tem preposição. Para ser objeto indireto, precisa de preposição. Como não é preposição. Como é uma conjunção. Portanto, a segunda oração, essa oração aqui, é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Que é que já não me lembrava? Como era minha tia. Não houve pergunta preposicionada no início, não houve resposta preposicionada no fim. Essa que poderia gerar dúvida. Vamos colocar aqui os códigos. Oração principal, oração subordinada substantiva subjetiva. Número 5. Importa que saibas isso muito bem. Vamos marcar o verbo. 1, 2. Agora eu vou marcar a oração principal. Ela não pode possuir a conjunção. A conjunção está aqui, iniciando uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Importa. Que é que importa? Que saibas isso bem. A perguntinha do sujeito é bem útil agora. Que é que importa? Que saibas isso bem. Primeira oração principal, segunda oração subordinada substantiva, subjetiva. Número 6. Às vezes, sucedia que um de nós se machucava. Vou marcar os verbos. Agora eu vou marcar a oração principal, que é a oração que não possui a conjunção. A outra oração está começada pela conjunção, está iniciada pela conjunção, está marcado aqui. Eu vou fazer aquelas duas perguntinhas do sujeito. Você se lembra das perguntinhas do sujeito? Para achar o sujeito, eu faço duas perguntas. Vou colocar aqui embaixo. Que é que mais verbo? Ou quem é que mais verbo? Eu vou usar sempre essas duas perguntinhas. Quem é que, quando se trata de uma resposta pessoal, de pessoa, de gente. Que é que, quando não é pessoal.
Às vezes sucedia. Que é que às vezes sucedia? Que um de nós se machucava. Os verbos foram marcados. A oração principal está com fundo amarelo. A outra oração é a oração subordinada substantiva subjetiva. Número 7. Não consta que ele fosse antirreligioso. Vou marcar os verbos. Por que é interessante marcar os verbos? Porque você não corre o risco de mexer com o período simples. E outra coisa, quando você marca o verbo, você fica mais tranquilo na hora de fazer as perguntinhas. Agora eu vou marcar o período principal, que é o período que não tem a conjunção. Vou marcar a conjunção aqui, que está iniciando uma oração subordinada substantiva subjetiva. E pronto. As duas perguntinhas, eu vou usar uma delas. Que é que não consta que ele fosse antirreligioso? É pergunta para sujeito. Portanto, eu achei a primeira, que é uma oração principal, e a segunda, que é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Número 8. É necessário que tenhas paciência, marcando os verbos e tenhas. Vou marcar a oração principal, é a oração que não possui a conjunção. Vou colocá-la com fundo amarelo. Vou marcar a conjunção que inicia uma oração subordinada substantiva subjetiva. E vou marcar aqui em cima a sigla. Oração principal, oração subordinada substantiva subjetiva. Quer dizer que essa segunda oração, oração subordinada, ela exerce a função de sujeito da oração principal. Número 9. É bom que você venha. Vou marcar os verbos e venha. Vou marcar a oração principal. Vou colocar amarelo. Vou marcar a conjunção, que é o que. Nesses exercícios a gente está usando muito o que, mas há várias conjunções. E vou colocar lá em cima, a oração principal é bom e que você venha a oração subordinada substantiva subjetiva. Que é bom? Que você venha. Não existe sujeito na oração principal, então a próxima oração é a oração subordinada substantiva subjetiva. Número 10. Não é segredo que os dois não se dão. Verbo é e dão no final aqui. Oração principal, não é segredo. Vou marcar como oração principal. Que não é segredo, que os dois não se dão bem. Vou marcar a conjunção aqui. Vou botar a legenda em cima. Olha só. Não existe sujeito na oração principal, existe o sujeito na oração subordinada substantiva. Então você pode notar que fazendo bem lentamente, esse vídeo é chato mesmo, porque eu estou falando bem lento, a mesma coisa, para você perceber que não é difícil. Você precisa analisar as situações. Nesse caso aqui, estou lidando somente com as orações subordinadas substantivas subjetivas, aquelas orações que fazem a função de um sujeito. Número 11. Ficou provado que os documentos eram falsos. Eu vou colocar aqui esses dois verbos como uma locução verbal, um ajudando o outro. Na locução verbal tem um verbo principal e um verbo auxiliar. E eram da oração subordinada. Oração principal, eu vou colocar um fundo amarelo. O que é a conjunção que inicia a oração subordinada substantiva subjetiva. E eu vou colocar a sigla aqui em cima para identificar os dois termos, os dois pedaços que eu separei aqui. Ficou provado que os documentos eram falsos. A oração subordinada, ela exerce a função de sujeito da oração principal. Número 12. Foi decidido que não haveria convites.
foi decidido locução adverbial, dois verbos, haveria outro verbo da oração subordinada. Período principal, eu vou colocar em amarelo do lado de cá. E a conjunção, o que, iniciando uma oração subordinada. Foi decidido, vou colocar a legenda em cima agora. Oração principal e a outra oração subordinada substantiva subjetiva. Quer dizer que essa oração faz a função de sujeito da oração principal. Como eu descubro, que é que foi decidido que não haveria convites. Número 13. Não se sabia se ela vinha. Verbos sabia e vinha. Por causa desse se, essa oração é subordinada substantiva subjetiva, porque o verbo saber é transitivo direto. Se eu colocasse não sabia e eu colocasse outra oração, essa outra oração seria subordinada objetiva direta. Por causa desse se, eu vou ler assim: quer que não se sabia, oração principal. A conjunção agora é o se, não é mais o que. E ela inicia uma oração subordinada substantiva subjetiva. Essa segunda oração exerce a função de sujeito da primeira oração. Vamos colocar a legenda aqui em cima para facilitar. Pronto. As duas orações estão corretamente separadas e identificadas. Número 14. Sabe-se que ele é rico. Verbo sabe e é. Período principal não pode colocar a conjunção. Então, sabe-se. A conjunção vem na subordinada que. Sabe-se. Quer que se sabe que ele é rico. Portanto, a primeira oração principal e a segunda oração subordinada substantiva subjetiva. Ela exerce a função de sujeito da oração principal. Número 15. Acreditava-se que a terra fosse imóvel. Verbo acreditava e fosse. Período principal, acreditava-se. Eu começo com uma habilidade a mais, eu conheço que então. Conjunção iniciando a oração subordinada, que, colocando a legenda. Oração principal, acreditava-se. Oração subordinada substantiva subjetiva, exercendo a função de sujeito da oração principal, que é que acreditava-se que a terra fosse imóvel. Portanto, os dois também estão corretamente identificados. Número 16. Receava-se tivesse havido algum desastre. Verbos. Receava-se. Vou parar até aqui. E vou marcar uma locução verbal. Tivesse havido algum desastre. Oração principal. Receava-se. E agora você vai me fazer aquela pergunta. Cadê a conjunção? A conjunção, ela só vai existir na sua forma desenvolvida. Desenvolvida é quando o verbo da segunda não está no particípio nem gerúndio. Porque se houver particípio gerúndio, ela será reduzida. A segunda oração da 16, tivesse havido, ela está reduzida de particípio. Portanto, quando a oração subordinada sofrer a redução por particípio, ela não apresenta conjunção. Eu não vou marcar a conjunção, então, aqui. Receava se tivesse havido algum desastre. Já vou colocar a minha legenda, porque ela já está pronta. Oração principal, receava-se. Receava-se. Quer que receava-se tivesse havido algum desastre. Oração subordinada substantiva, subjetiva, sendo que isso aqui
é um sujeito da oração principal. Número 17. Dir-se-ia que ele estava cego. Verbo dir-se-ia. Vou marcar. E estava. Vou agora marcar a oração principal sem a conjunção. Vou chegar aqui e marcar. A outra oração é começada por uma conjunção. Marquei. Vou colocar a legenda. Agora eu vou ler o que eu fiz. Que é que dir-se-ia? Que ele estava cego. Que ele estava cego é um sujeito da oração principal, unidos pela conjunção. Mais uma vez, você vai agora ao número 16 e vai ouvir novamente o que eu disse. Que essa oração aqui, ela não está reduzida de gerúndio nem particípio. Portanto, existe a conjunção. Já essa 16, ela está reduzida de particípio. Então, eu vou omitir a conjunção. Número 18. Julgar-nos-á quem nos criou. Vou marcar o verbo. E criou. Vou marcar a oração principal. E agora, a conjunção é quem. Quem está unindo a oração e a outra é o quem. Então, o quem aqui é a conjunção. A primeira oração, a oração principal. E a segunda oração subordinada substantiva, subjetiva, tirando a prova. Quem é que julgar-nos-á? Esse aqui já é uma pergunta pessoal. Quem é que julgar-nos-á? Resposta: quem nos criou? Correto? Essa pergunta aqui já não é o que, é quem é que. Número 19. Quem avisa, amigo é. Verbo avisa e é. É uma oração invertida, porque observe que aqui está começando com a conjunção. Se ela está começando com a conjunção aqui, ela não pode ser, esse pedaço não pode ser oração principal. A oração principal é esse daqui. Basta você ter a regra na cabeça. A oração principal jamais terá conjunção. Então a forma direta dela é amigo é quem avisa. Eu vou ter que colocar invertido agora. Oração subordinada substantiva subjetiva do lado de cá. E depois em oração principal do lado de cá. Como se decora isso? Não tem como decorar. A oração principal pode vir onde ela quiser. O detalhe é que ela vem sempre no lugar onde não tem conjunção. Então, mais uma pegadinha na 19. 20. Ignora-se como se deu o acidente. Verbo ignora-se e deu. Vou marcar a oração principal. Vou marcar a conjunção. A conjunção agora é como. Não tem problema. Vamos ver se vai dar na pergunta. Que é que se ignora? Ou que é que ignora-se? Como se deu o acidente. Funcionou perfeitamente. A primeira não tem conjunção, então a primeira é a oração principal. Repetindo, necessariamente, a primeira nem sempre será a principal. A oração principal é aquela oração que não possui conjunção. 21. Logo correu que havia chegado à terra um literato. Correu, havia chegado. Logo correu, oração principal. Conjunção que. Logo correu que havia chegado à terra um literato. Vai funcionar legalzinho, porque eu vou botar minha legenda aqui. Oração principal, a outra começada por conjunção, oração subordinada substantiva subjetiva. Que é que logo correu? Que havia chegado à terra um literato. Esse correu aqui está com sentido de comentou,
foi comentado, foi compartilhado, foi denunciado, foi espalhado, uma informação qualquer. 22. Nunca se sabe quem está conosco ou contra nós. Sabe, vou marcar, está, eu vou marcar a oração principal. Opa, o quem agora é conjunção. Quer que nunca se sabe quem está conosco ou contra nós. Legenda. Primeiro ficou a oração principal. Segundo ficou a oração subordinada substantiva subjetiva. Portanto, fizemos 22 orações, todas elas orações subordinadas, substantivas, subjetivas. Não misturei nada, só para te explicar bem lentamente como eu faço para identificar as subjetivas. Agora, esse segundo bloco, que o vídeo vai ficar muito grande, não tem problema. Espero que você tenha paciência aí do outro lado. O segundo bloco é sobre orações subordinadas substantivas objetivas diretas. Vamos fazer mais uma porrada. E para fazer as orações subordinadas substantivas objetivas diretas, eu vou fazer o seguinte esquema. Eu preciso ter na oração principal um sujeito. Eu vou ter uma oração principal e o sujeito contido nela. Portanto, a próxima oração não pode ser subjetiva. Todas essas 20 que eu farei agora serão objetivas diretas ligadas por uma conjunção que vai caracterizar uma oração subordinada substantiva objetiva e direta. Observando ainda os 4 passos que eu segui na subjetiva. O mestre exigia que todos estivessem presentes. O mestre exigia. Vou pegar o verbo, outro verbo. A oração principal, ela não possui conjunção. Eu vou parar antes da conjunção. A conjunção está aqui. Então, eu fiquei com uma oração principal e uma oração subordinada substantiva objetiva direta. A perguntinha que eu faço para o objeto direto é verbo mais o que e verbo mais quem. Vamos ver se funcionou? O mestre exigia. Exigia o quê? Que todos estivessem presentes. Portanto, essa segunda oração, que é a subordinada substantiva objetiva e direta, exerce a função de objeto direto da primeira oração. Na primeira oração, existe o sujeito? Sim. O mestre. Núcleo, mestre. Eu não vou fazer assim muito detalhado, senão esse vídeo vai dar umas 3, 4 horas. Vamos partir para o 2. Mariana esperou que o marido voltasse. Um verbo. Outro verbo. A oração principal, ela não possui conjunção. Então, a oração principal é essa daqui. A conjunção, olha ela aqui, é o que. Vamos agora colocar a legenda. Oração principal, Mariana esperou. Mariana esperou o quê? Que o marido voltasse. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Ninguém pode dizer, dessa água não beberei. Ninguém pode dizer, um verbo, beberei, outro verbo. Observe que, nessa oração, não há conjunção. Por que não há conjunção? Porque ela foi separada por 2 pontos. Daí você vira e fala, mas essa oração, ela é apositiva. Amigo, ela não é apositiva. Por ela ter separado só por 2 pontos, não quer dizer que ela é positiva. Você tem que olhar para o verbo dizer. Ninguém pode dizer. Dizer o quê? Desta água não beberei. Ok? Ela não teve conjunção, porque na oração principal, eu tenho uma oração principal reduzida de infinitivo. A conjunção dança aqui.
A oração principal é essa, onde eu vou partir o diálogo e vou partir a pergunta. E a segunda oração é essa, dessa água não beberei. Vamos colocar aqui a legenda. E, mais uma vez, não é por causa dos 2 pontos que eu vou classificar a oração como a positiva. Eu preciso olhar para o verbo, ver o que o verbo está fazendo, antes de classificar. Número 4. O fiscal verificou se tudo estava em ordem. Eu tenho o verbo verificou e tenho o verbo estava. A oração principal não possui conjunção. Vou marcá-la. A conjunção, no caso aqui, é se. O fiscal verificou se tudo estava em ordem. Vamos colocar a legenda. Oração principal. Oração subordinada, substantiva, objetiva e direta. O fiscal verificou o quê? Se tudo estava em ordem. Essa oração, que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e direta, ela exerce função de objeto direto da oração principal. Número 5. Perguntaram quem era o dono da fábrica. Verbo perguntaram e era. Oração principal, vou parar antes do quem. O quem vai funcionar como conjunção. E vou fazer aquela pergunta. Vou pegar esse quem aqui e vou colocar como conjunção. Perguntaram. Perguntaram o quê? Quem era o dono da fábrica? Oração principal, essa perguntaram. Quem era o dono da fábrica? Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Perguntaram o quê? Funciona como objeto direto da oração principal. Todas que eu farei aqui são objetivas diretas. Número 6. Indaguei de quem eram aqueles quadros. Indaguei. Quem indaga? Indaga alguma coisa. Então, indaguei é um verbo. E eram é outro verbo. Eu vou parar antes do de, que vai funcionar como a conjunção. E vou colocar isso aqui como período principal. De quem eram aqueles quadros? Esse de vai virar a conjunção. E de quem eram esses quadros, ou aqueles quadros, se torna oração subordinada substantiva, objetiva direta. Porém, você pode levantar uma questão comigo. Você pode falar o seguinte: quando começa com de, é um objeto indireto. Mas eu já te falei que a gente não pode olhar só por aqui. A gente tem que olhar para o verbo. No caso, o verbo indagar. Quem indaga, indaga alguma coisa. Indaguei o quê? Eu tenho a resposta como um objeto direto. Então, essa oração funciona como objeto direto da oração principal. Veja que horas são. Temos o verbo veja e temos o são. Eu vou marcar essa como oração principal antes do que. O que vai se tornar conjunção. Vamos ver se vai funcionar? Veja, oração principal, veja. Veja o quê? Que oração? Funciona como objeto direto, essa segunda oração, que é a subordinada substantiva objetiva direta. Não posso dizer qual delas é mais feia. Posso dizer é um verbo, no caso uma locução adverbial, formando um verbo só, e o segundo é o é. Não posso dizer, paro aqui, coloco como oração principal. Agora eu vou fazer a pergunta. Não posso dizer o que? Esse qual vai fazer o papel de conjunção. Qual delas é a mais feia? Eu vou ter, portanto, a oração principal aqui e a oração subordinada objetiva direta ali. Número 9. Ignoro quantos são os desabrigados. Verbo ignoro aqui e verbo são aqui. Nesse caso,
Quem está fazendo essa conexão é o quantos, é o conectivo, é a conjunção. Vou separar. O ignoro vai se tornar oração principal e a outra oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ignoro. Ignoro o quê? Agora eu vou te propor um seguinte lance. Eu vou chegar na número 10 e vou ver se existe sujeito. Você pode fazer isso para todas as orações objetivas diretas, indiretas, completivas, nominais, e aí vai. Porque ele tem que ter sujeito expresso. Se ele não tiver sujeito expresso, ele vai se tornar subjetiva. O freguês perguntou quanto custava aquele relógio. Eu vou pegar esse verbo perguntou e o custava. O freguês perguntou. Vou demarcar como oração principal. E quanto custava aquele relógio é oração subordinada. O conectivo aqui é o quanto. Quando eu falo assim, o freguês perguntou quanto custava aquele relógio, eu estou afirmando que quanto custava aquele relógio depende diretamente do perguntou. O freguês perguntou o quê? O quê? Quanto custava aquele relógio? Então, essa segunda oração, como todas aqui para cima, só existem graças ao verbo que vai exigir a presença delas. Vamos colocar aqui a nossa legenda. Oração principal, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Número 11. Ignoramos como se salvaram. Verbo ignoramos e salvaram. Eu vou parar antes do como, e o como vai funcionar como uma conjunção. Qual é a oração principal? Ignoramos, porque através dela eu gero a segunda. Ignoramos. Ignoramos o quê? Como se salvaram. Legenda, oração principal, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Número 12. Perguntei-lhe quando ia se casar. Verbo perguntei e ia. Esse quando vai ser o conectivo, vai ser a conjunção da segunda oração. A oração principal é perguntei-lhe. Quem pergunta, pergunta alguma coisa a alguém. Esse verbo, portanto, é bitransitivo. Perguntou o quê? Quando ia se casar. Perguntou a quem? A ele, lhe. Colocando a legenda, oração principal, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Observe que em todos os exemplos eu estou seguindo os 4 passos. Número 13. Não sabemos onde anda o proprietário do imóvel. O verbo sabemos e anda. Eu vou marcar essa como oração principal antes do onde. O onde vai ser a conjunção, o conectivo entre oração principal e oração subordinada. Vou colocar a minha legenda. Oração principal aqui, oração subordinada substantiva, objetiva e direta ali. 14. Eu sei por que ele não veio. Eu sei é o verbo aqui, e veio é o outro verbo aqui. Eu sei antes do por que, né? No caso, por que. É um pronome interrogativo, eu não vou utilizá-lo agora. Eu vou colocar aqui oração principal. Esse porquê é a conjunção entre a oração principal e a oração subordinada. Vou colocar minha legenda. Se você não sabe utilizar o porquê, no meu canal tem aí uma videoaula que vai te explicar rapidamente e facilmente essa matéria. Então, eu sei. Quem é que sei? Eu. Eu sei o quê? Porque ele não
veio oração subordinada substantiva, objetiva direta. Número 15. Bem sabes quão desagradáveis são essas coisas. Sabes e são. Eu vou parar antes do quão, que ele vai fazer o papel de conectivo. Vou colocá-lo em negrito e vou fracionar essa oração. Você deve observar que eu não tenho um decoreba dos conectivos. Conectivo, entenda, é uma coisa que vai unir a oração principal a outra oração. Então, provavelmente, logicamente, será esse pedaço de qualquer oração. Número 16. Peço a vossa excelência, me escute um pouco mais. Escute. Eu peço, agora eu vou ter que botar a vossa excelência como oração principal. Por quê? Peço a vossa excelência. Eu peço a quem? A vossa excelência. Objeto indireto. O que? Me escute mais. Objeto direto. Portanto, o número 16 é mais uma oração com verbo bitransitivo. Eu tenho a oração principal aqui e a oração subordinada substantivo objetivo direta ali. Eu vou manter o objeto indireto vinculado ao verbo. Se fosse ao contrário, eu manteria o objeto direto aqui e o indireto ali. Nesse caso, eu mantive o objeto indireto e botei o direto para cá. Número 17. Adriana me perguntou de quem era o retrato. Perguntou e era. Adriana me perguntou. Eu paro aqui e vou classificar isso aqui como oração principal. Adriana me perguntou. Observe que eu tenho um objeto indireto aqui. Adriana perguntou. Perguntou a quem? A mim. Olha o mi aqui, ó. A mim. Então, Adriana perguntou a quem? A mim. Ela perguntou o quê? De quem era o retrato. Viu que, embora uma oração começando com o de, ela não é objetiva indireta? Ela é objetiva direta. Porque eu tenho que olhar para o verbo e não para esses lancezinhos que aparecem aqui, que você pode confundir com preposição, e na realidade não é uma preposição, é uma conjunção. Colocando a legenda, oração principal aqui, oração subordinada substantivo objetivo direta ali. Quer dizer que essa oração de cá, ela tem função de objeto direto da oração principal. Número 18. Ignoro a que pessoas se referia o Dr. Magalhães. Verbo ignorar e referia. Então, ignoro. Eu vou marcar como a minha oração principal. Ignoro. Ignoro o quê? A que pessoa se referia o Dr. Magalhães. E, mais uma vez, ignoro. Quem ignora, ignora alguma coisa. Ignorou o quê? Então, esse a, ele não é preposição, ele é a conjunção. Ele é a conjunção da oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Colocando a legenda, ficou o ignoro pequenininho do lado de cá e esse lance grandão do lado de cá. Tudo isso aqui funcionando como um objeto direto da oração principal. Número 19. No meu quarto, caí vencido sobre a cama, abafando os soluços que não desejava fossem ouvidos na sala ao lado. Então, eu tenho o verbo cair sobre a cama, abafando. Outro verbo aqui, que não desejava. Essa é uma oração um pouco mais complicada, porque ela é grande. E quando você faz análise sintática de um período grande, ele se torna aparentemente difícil.
Primeiro você pode questionar aqui, esse vencido não faz uma locução verbal com cair? O verbo ele não varia no gênero. Então coloca mulher. No meu quarto, caí vencida. Se mudou, então vencido flexionou com o gênero, ele não pode ser verbo. Caí vencido sobre a cama. Até agora nada. Abafando soluços que, também não falou nada, não desejava. Eis a oração principal. Os soluços que não desejava. Desejava o que fossem ouvidos na sala ao lado. Então, essa segunda oração, sem conjunção, você pode ler um que aqui no meio. Ele está elíptico, ele está oculto. No meu quarto, caí vencido sobre a cama, abafando soluços que não desejava que fossem ouvidos na sala ao lado. Tem um que aqui que foi suprimido. Então, essa aqui é a oração principal. Esse ossódio eu vou tirar daqui. E esse pedaço aqui ficou como oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Ok? Essa aqui foi a mais complicadinha. 20. Jamais pensei que fosse tão bom assim. Eu vou chegar, vou marcar o verbo. Jamais pensei. Outro verbo, fosse. Mesmo caso do anterior, com o que elíptico, com o que foi escondido, oculto aqui, olha. A gente lê assim, jamais pensei que fosse tão bom assim. No caso desse português aqui, ele vem no português de Portugal. Todos esses exercícios foram retirados da gramática do Domingos Pascoal Segala, e ele bota alguns exemplos do português lusitano de Portugal. Então, isso pode ser utilizado. Jamais pensei o quê? Então, essa daqui é a oração principal. Parar aqui, vou marcar. E aqui não tenho uma conjunção. Ela está na nossa cabeça, olha. Jamais pensei que fosse tão bom assim. Eu não posso marcar a conjunção. Eu vou colocar somente a minha legenda. Oração principal, oração subordinada substantiva, objetiva direta. Agora, faremos as orações subordinadas substantivas objetivas indiretas. Com as indiretas, eu preciso saber que ela é sempre preposicionada. Agora, ela é sempre preposicionada exigida pelo verbo. Não é uma preposição ao acaso. Essa preposição, ela é exigida pelo verbo. Há várias perguntas para se descobrir um objeto indireto. As mais comuns, as perguntas mais comuns são, você coloca o verbo, mais a que, a quem, de que e de quem. Então você coloca essas perguntas mais verbo. Tá? Essas são as mais comuns. Mas a gente vai ver várias. Número 1. Não me oponho a que você viaje. Não me oponho. Vou ficar de olho ali na preposição, vou marcar o verbo, né? A gente estava fazendo assim, vou marcar o verbo, ó. Agora eu vou marcar a oração principal. Por que ela é a oração principal? Porque aqui começa com uma preposição exigida por esse verbo. Agora funcionou. Então essa preposição, ela não está aqui para enfeitar. O verbo exigiu a preposição. E o verbo que exige preposição, ele forma uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Agora eu vou colocar a minha nova legenda. Oração principal e oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Coloco aqui e coloco aqui. Observe que nesses exercícios aqui para baixo,
todos eles devem apresentar um sujeito na oração principal. Porque se não tiver sujeito na oração principal, ela seria subordinada subjetiva. Então eles têm que ter sujeito na oração principal para outra oração ser outra coisa. Número 2. Aconselha-o a que trabalhe mais. O verbo é aconselha e o outro é trabalhe. Quem aconselha, aconselha alguém. Quem? Ele. Ele aconselhou ele a quê? A fazer alguma coisa. A que trabalhe mais. Eis a oração principal. E a outra é a oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, por causa da preposição. Esse verbo, aconselha-o, é um verbo bitransitivo. Quem aconselha, aconselha alguém ou a alguma coisa. É muito comum encontrarmos nos exemplos e nos casos de orações subordinadas, substantivas, objetivas indiretas, verbos bitransitivos. 3. Daremos o prêmio a quem o merecer. Daremos o prêmio. Então, vou pegar o verbo daremos e merecer. Agora, eu vou andar um pouco mais rápido. Quem dá, dá alguma coisa. Deu o quê? O prêmio. A quem? A quem o merecer. Oração principal. E a quem o merecer ficou como oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Lembre-se de que a vida é breve. Vou pegar o lembre, que é o verbo, e o que é verbo. Lembre-se de que? Eis a oração principal e a outra oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta, marcado pela preposição exigida pelo verbo. Vou colocar a legenda aqui. E pronto. O santo exortava o povo a que mantivesse fiel a Deus. Exortava, verbo, mantivesse, verbo. O santo exortava quem? O povo. A quê? Ele exortava o povo a quê? A pergunta do verbo. Quem exorta, exorta alguém a alguma coisa. Exortou quem? O povo. A quê? A que se mantivesse fiel a Deus. Vou colocar minha legenda, montando a minha oração principal aqui, e minha oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta ali. 5. O soldado insistia em que a prisão fosse feita. Verbo insistia e fosse. O soldado insistia em quê? Quem insiste, insiste em alguma coisa. Então, esse em é uma preposição exigida pelo verbo, formando uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Eu estou falando a mesma coisa bem lentamente para tirar toda dúvida que possa existir na sua cabeça. 6. O coronel Ferreira avisava-o de que se acautelasse. Avisava, acautelasse. O coronel Ferreira avisava-o. Quem avisa, avisa alguém de alguma coisa. Eu vou avisar de que a guerra está começando. Então é um verbo bitransitivo. A oração principal vai ser essa daqui. Coladinha na oração principal eu tenho um objeto direto, que é o. Depois eu tenho a oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta, marcada pela preposição. Alguém me convencera de que eu devia jejuar. Convencera, devia jejuar.
locução adverbial. Alguém me convencera. Vamos parar aqui e marcar como oração principal. Alguém convencera. Convencera quem? Mim. Ficou me. Quem convence, convence alguma coisa de alguma coisa. Então eu convenci-me de que eu devia jejuar. A segunda oração ela é objetiva direta do verbo convencer, que é bitransitivo. O objeto direto dele está aqui. Colocando a legenda para ficar mais claro. Oração principal. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Número 8. Abriu o templo a quem quer que cresça em Deus. Nós temos aqui o abriu, verbo, e o cresce. No caso, esse quem quer que, esse quer, ele faz parte da expressão. Portanto, ele não constitui uma outra oração. Então, ficou abriu o templo, oração principal. E quem abre, abre alguma coisa a alguém. Abriu o quê? O templo. A quem? A quem quer que cresce em Deus. Ficou a oração principal aqui. Oração subordinada substantivo objetivo indireta ali. Mais um verbo bitransitivo. O objeto direto é representado por esse o. E o objeto indireto representado por essa oração. Observe que a maioria desses exercícios tratam de verbos bitransitivos. Agora vamos fazer sobre as orações subordinadas substantivas predicativas. Nas orações subordinadas substantivas predicativas, tem uma grande dica. As orações são ligadas por verbos de ligação, que é esse verbo aqui. Todas as orações predicativas elas são obrigatoriamente marcadas por verbos de ligação. Portanto, fica uma oração principal ligando a outra oração não tem verbo de ligação. Mas a oração principal é essa daqui, que eu vou marcar, como eu fiz com todos os exercícios anteriores, e a oração subordinada, ela fica assim, marcado aqui o verbo de ligação e a outra um verbo que não é de ligação. Dá para aplicar os 4 passos normalmente, identificar os verbos, identificar a oração principal, identificar a conjunção, no caso aqui a conjunção foi o que, vou marcar, e identificar a oração subordinada. Muito cuidado para não cair nas orações invertidas, se houver algum caso aqui a gente explica. 2. Minha esperança era que ele desistisse, verbo era, e verbo desistisse. Observe que o verbo era é um verbo de ligação. Eu vou pegar aqui, vou marcar até ele. Oração principal. Essa é a conjunção. E esse aqui é o período que se refere a uma oração subordinada substantiva predicativa. Ela tem a função de um predicativo do sujeito que está na oração principal. Número 3. Meu maior desejo agora é, que é o verbo, e deixem, outro verbo. Segundo passo, eu vou marcar a oração principal, botar em amarelo. Depois eu vou marcar a conjunção, que é o que. E agora eu vou estabelecer que essa é a oração subordinada substantiva predicativa. 4. Não sou quem você pensa. Sou é um verbo e pensa é outro verbo. A oração principal acaba aqui no verbo de ligação, sou. O quem ficou com uma conjunção. E a oração completa é não sou, oração principal, quem você pensa, oração subordinada substantiva, predicativa. 5. Arnaldo foi quem trabalhou menos. Verbo foi e verbo trabalhou. Arnaldo foi, oração principal. Quem trabalhou menos, oração subordinada substantiva, predicativa. Essa daqui é a conjunção.
praticamente tudo igual, né? A gente está fazendo o mesmo bloco, estou separando por tipos de oração subordinada, então vai ficar tudo igual. Observe, mais uma vez, que a oração subordinada substantiva predicativa, ela possui verbo de ligação. Para alguns, a pátria é onde, então, verbo é, se está, verbo. Então, vou parar aqui no é, vou fazer a oração principal, vou marcar esse onde aqui sendo a conjunção, e você pode me perguntar, eu tenho dois verbos de ligação? Eu tenho o é e o está. Eu tenho esse verbo de ligação, que é o é, e eu tenho outro verbo de ligação, que é o está. Como esse segundo verbo de ligação pertence à oração subordinada, ele não pode ser considerado como uma conexão entre duas orações, porque ele pertence à subordinada. É esse verbo de ligação aqui que deve ser assinalado, que está antes do onde, que é a conjunção. Número 7. O certo é que, então o verbo aqui, a pacata fisionomia da cidadezinha ganhou animação. O verbo ganhou. Vou marcar o certo é como oração principal. Vou marcar o que é uma conjunção. E vou ler. O certo é que a pacata fisionomia da cidadezinha ganhou animação. Eu vou ter a oração subordinada substantiva predicativa. Marcado. Aqui teve a ligação do verbo de ligação. Por isso que ele chama verbo de ligação, porque ele liga. Então, nós fizemos as orações predicativas. Vamos para o último passo, que é o estudo sobre as orações subordinadas substantivas completivas nominais. Dica para se acertar a oração subordinada substantivo completiva nominal. Ela se liga a um substantivo abstrato. E ela vai ser sempre preposicionada. Então, vou colocar isso aqui, ó. Liga-se a um substantivo abstrato. Será sempre preposicionada. Ela parece tipo um objeto indireto. O objeto indireto também é sempre preposicionado. Mas a diferença é que o objeto indireto é ligado a um verbo e a completiva nominal é ligada a um substantivo abstrato. Número 1. Sou favorável a que o prendam. Verbo sou e verbo prendam. Na realidade, agora, como ela é completiva nominal, ela deriva de um substantivo abstrato. Favorável a que? Eis a primeira oração. Observe que existe uma preposição aqui e depois vem a conjunção que. Repetindo. Sou favorável a que o prendam. Sou favorável a que. Essa oração 2, ela depende da palavra favorável e não do verbo sou. A pergunta é favorável a que? A que o prendam. Portanto, essa segunda oração, a oração subordinada substantiva completiva nominal, ela completa o sentido desse substantivo abstrato e ela é sempre preposicionada. Número 2. Estava ansioso porque voltasses. Estava, voltasses. São os dois verbos dessas orações. Eu parei de colocar a oração principal e parei de colocar a oração subordinada, como eu estava colocando aqui em cima, para ver se você já consegue perceber as coisas apenas com a minha explicação. Estava ansioso é a oração principal. Vou parar aqui. Quem está ansioso por alguma coisa. Estava ansioso por quê? Porque voltasses. Esse porque voltasses, ele foi exigido pelo ansioso. Porque voltasses, só está aqui graças à palavra ansioso. Ele não completa o estava, ele completa o ansioso. Ansioso é uma palavra classificada como adjetiva, portanto, trata-se de um complemento nominal. Oração subordinada substantiva completiva nominal.
Ser grato a quem te ensina. Verbo ser e ensina. Ser grato, vou parar aqui. Mas como é que eu sei que eu tenho que parar ali? Porque começa uma preposição. E essa preposição é uma regra do complemento nominal. A oração principal é essa, e a outra é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Essa oração ela é exigida pela palavra grato. Fabiano tinha a certeza de que não se acabaria tão cedo. Fabiano tinha a certeza, paro aqui, oração principal. Eu vou colocar o tinha como verbo e vou colocar acabaria como verbo. De que não se acabaria tão cedo, eu vou colocar como um complemento do verbo tinha? Não. É um complemento do certeza. Tinha certeza de que? De que não se acabaria tão cedo. Deixei-me estar em casa desde a tarde, na esperança de que me chamasse. Então, deixei-me estar, são dois verbos, locução verbal, e chamasse, um verbo isoladamente. Primeira oração, deixei-me estar em casa desde a tarde, na esperança. Eu paro aqui e marco como oração principal. Na esperança de que, então, esse de que me chamasse, ele foi exigido pela palavra esperança. Ele só existe graças à palavra esperança. Estava convencido de que um dia lhe dariam razão. Então, o verbo estava e depois dariam. Estava convencido, oração principal. Observe que eu estou seguindo em todos os exercícios dessa videoaula, eu estou seguindo esses 4 passos, não tem como errar. Estava convencido, oração principal. Estava convencido de que a preposição está aqui. Estava convencido de que um dia lhe dariam razão. Oração subordinada substantiva, completiva nominal. O romano estava, verbo, intimamente convencido de que era superior a todos os outros povos. Oração principal. O romano estava intimamente convencido. Oração principal. Convencido de que? Essa oração aqui, ela só existe porque foi exigida por essa palavra. Essa palavra não é um verbo. Essa palavra é um adjetivo e poderia ser um substantivo abstrato. Sendo assim, o complemento nominal ele completa o sentido de um nome e é preposicionado. A preposição está aqui e o nome está aqui. Então, completiva nominal. Há necessidade de quem é luz do mundo e sal da terra. Há necessidade, verbo haver, é, verbo ser. Há necessidade, oração principal, de quem é a luz do mundo e sal da terra, oração subordinada substantiva, completiva nominal. Necessidade de que, preposicionada, completando o sentido dessa palavrinha aqui. Então, muito fácil a completiva nominal. Aliás, todas são muito fáceis. Basta você analisar isoladamente e você vai descobrir que você precisa de apenas um raciocínio para descobrir qual é a oração principal e a oração subordinada. Agora vamos para a última, a positiva. Muita gente pensa que a positiva ela é marcada pelos 2 pontos. Também. O caso mais comum da positiva é esse daqui, olha. Essa aqui é a oração principal. E essa daqui é a oração subordinada substantiva positiva, que ela vem depois dos 2 pontos. Mas tem casos que não vem os 2 pontos. Agora eu vou colocar o verbo, que eu deixei de colocar, o verbo desejar e o verbo viver. Então você tem aí, olha, só desejo uma coisa, que vivam felizes. Ela geralmente vem separada pelos 2 pontos, geralmente. 2.
Só lhe peço isto, honre o seu nome. Verbo peço e honre. Pronto. Antes, 2 pontos, antes da citação é a oração principal. E a outra oração que completa a principal é chamada de oração subordinada substantiva apositiva. Talvez o que eu houvesse sentido fosse o presságio disso, de que virias a morrer. Nesse caso aqui nós temos uma locução verbal aqui, um verbo separado e outro verbo separado, são 2 verbos independentes. Mas o que vai nos chamar a atenção são os 2 pontos. Talvez o que eu houvesse sentido fosse o presságio disto. Eu vou pegar esse pedaço, vou marcar como oração principal, e a outra que está completando a oração principal, que tem um aposto, ela vai se tornar positiva, de que virias a morrer. 4. Mas diga-me uma coisa, essa proposta traz algum motivo oculto? Veio o que eu esperava. Isso aqui é da época de Machado de Assis, da época que o nosso português era português lusitano, totalmente importado de Portugal. Então, olha aqui, esse é o período principal. Eu tenho esse verbo diga-me e tenho esse verbo traz. No lugar dos 2 pontos, eu tive uma vírgula. E essa vírgula, realmente, ela expressa essa função de 2 pontos. Ela, no final, ela está citando uma dúvida. Qual é essa dúvida? Diga-me uma coisa, que tem significado de coisa. Essa coisa é, essa proposta traz algum motivo oculto? Portanto, no lugar dos 2 pontos, ficou uma vírgula. Por isso, quando eu comecei a explicar essa matéria, eu falei que nem sempre vem os 2 pontos. Eu posso usar também a vírgula. A notícia veio de supetão. Verbo veio. Depois, verbo iam, meter-me. Tem aqui uma locução verbal. Então, a notícia veio de supetão. Eu tenho uma oração principal. E depois dela, eu tenho a oração subordinada substantiva apositiva. Mais outro usando 2 pontos. E confesso uma verdade. Confesso. E o era. Eu vou pegar esse pedaço aqui. E vou colocar como oração principal. E que vem depois dos 2 pontos. Eu era um homem puro. Oração subordinada substantiva apositiva. Queridão, o negócio é o seguinte. Eu fiz esse vídeo para tentar te explicar de uma maneira diferente. Falei bem lentamente. Vai ter neguinho aí que não vai ter paciência para assistir a esse vídeo, de tão lento que ele ficou. Mas o objetivo dele era tirar todas as dúvidas. Por isso o vídeo mais lento. Então vou colocar aqui, ó, vídeo lento e grande. Ficou muito extenso. Se mesmo assim você não entendeu a matéria, entre em contato e fala onde está a sua dúvida, que eu vou tentar prestar mais atenção à sua dúvida e montar uma outra aula só para você. Eu preciso de você, você sabe que eu preciso. Eu preciso de inscritos, muitos inscritos, para o canal me dar um retorno. Então, se você puder, inscreva-se no meu canal, divulgue as minhas videoaulas, espalhe isso na escola, na faculdade, no concurso, sai falando isso para a galera. Todo o material meu aqui está no www.nirvanatomico.com.br. Você clicando aqui, você já vai para o blog que eu procuro manter atualizado. Eu tenho aqui agora que você vai ver os últimos conteúdos. Quais foram? Processos de formação de palavras, o linkzinho está ok, tudo funcionando. Esse aqui foi exercícios, esse aqui é definição. Portanto, você tem assim diversas maneiras para estar me ajudando. Outra maneira interessante que você pode me ajudar é participando da minha vaquinha. Eu tenho essa vaquinha aqui para comprar um computador decente para o canal. Está aí
o lance. Se você puder ajudar, ótimo, bom demais. Se você não puder, bom demais também. Só de você se inscrever e compartilhar já está bom demais. Então tá aqui o link da vaquinha, que está aqui embaixo, e o link do nirvanaatômico.com.br, onde eu vou colocar os exercícios, e você vai reestudar e refazer tudo isso que eu fiz. Qualquer problema é só me chamar, porque eu estou sempre à sua disposição. Beleza? Então, no próximo vídeo a gente se vê. Bons estudos e aquele beijão.